É isso aí, a você ouvinte do programa Jornada Feliz, voltamos aqui, né, na Rádio Restauração e Vida. E agora a gente já vai começar com aquele momento que vocês ficam esperando, né, hora do bate-papo. E hoje, gente, né, na hora do bate-papo, o nosso assunto é um tema muito sério, mas o nosso programa resolveu entrar, né, também nessa campanha, que é uma campanha muito importante que acontece no mês de setembro, que é a campanha Setembro Amarelo. E eu queria chamar a tua atenção, né, querido ouvinte, porque hoje nós vamos falar sobre um assunto delicado, nós vamos falar sobre suicídio, mas a gente tem que entender que falar é importante, ouvir é fundamental, porque existem dados estatísticos que mostram que 90% dos suicídios eles podem ser prevenidos. Já está aqui nos nossos estudos os nossos convidados, né, a psicóloga clínica Dara Caroline e o pastor também André Melo, da Igreja Comunidade Renovar. E eles vão estar respondendo aqui algumas dúvidas. Você pode participar, querido ouvinte, né, ligando no 3216 3202, e você pode participar também aqui através da internet, vocês que estão nos acompanhando no Facebook, Liliane Costa, enviando sua pergunta. Bom, pessoal, vamos então conversar com os nossos convidados para recebê-los hoje aqui. Vamos conversar primeiro com a Dara, que já esteve aqui com a gente em outros programas anteriores. Dara, seja muito bem-vinda ao programa Jornada Feliz. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Fiquei extremamente grata e feliz. Ok. Bom, vamos conversar então com o pastor André também. Pastor André, boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa Jornada Feliz. Boa tarde, também é um prazer estar aqui com cada um aí. E espero que seja um tempo bem precioso aí para a gente poder compartilhar e aquilo que Deus tem para fazer conosco hoje, né? Ok, bom, gente, vamos entrar então nesse assunto, né, para a gente já começar a conversar mais sobre esse tema. Bom, nós vamos falar então sobre o Setembro Amarelo. Né? A você, querido ouvinte, o Setembro Amarelo, ele é uma campanha criada com o intuito de informar as pessoas sobre o suicídio, né? Uma prática normalmente aí motivada pela depressão, e mesmo com tantos casos crescentes a cada ano, as pessoas, elas infelizmente ainda têm muita dificuldade em falar sobre esse problema, né? E segundo dados recolhidos em 2012 pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, mais de 800 mil pessoas tiram a própria vida todos os anos, né? Sendo aí 75% desses indivíduos moradores, segundo uma pesquisa que foi realizada, de países baixos, de média renda, e estima-se que no mundo acontece um suicídio a cada 40 segundos. Então, gente, é algo que tem que se preocupar. É, infelizmente, um problema de saúde pública. E atualmente o suicídio ele é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. Todos os dias, pelo menos 32 brasileiros tiram a sua própria vida. Todos esses números poderiam ser evitados ou reduzidos consideravelmente se existissem políticas eficazes de prevenção ao suicídio. E aí nós começamos a perceber então também a importância de falar sobre prevenção ao suicídio. Recebemos hoje os nossos estudos, então, né, os nossos convidados para estar abordando esse tema com a gente. Vamos começar então conversando com a psicóloga, a Dara Caroline. Dara, a gente, né, leu aqui os dados estatísticos e assim, infelizmente é um número preocupante, e nós estamos vivendo aí uma pandemia que a gente sabe que na verdade ela expôs o que já existia nas pessoas, foram colocados aí, vamos dizer assim, dentro de uma panela de pressão, né? E segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, os transtornos mentais, eles estão por trás de 96,8% dos casos de morte por suicídio, né? E a depressão, que ela é uma doença mental também, ela lidera esse ranking. Isso porque ainda existem muitos tabus, né, para falar sobre esse assunto na nossa sociedade. Sim. Como, já que a depressão ela lidera esse ranking, né, das causas de suicídio, a gente queria saber como nós podemos identificar a depressão, se existem sintomas e como parentes e amigos podem ajudar nesse tipo de situação. Sim. Boa tarde. Então, a depressão, um dos sintomas mais recorrentes na depressão é o isolamento, né? A tristeza profunda, a pessoa fica assim, sem vontade de fazer absolutamente nada, né? E assim, infelizmente, nós temos aí um comportamento excessivo, né? Muitas pessoas, um dos sintomas é o isolamento, também tem aquelas pessoas que não conseguem dormir, tem aquelas pessoas que dormem demais, né?
E eu costumo falar que o excesso está por trás de uma falta. Então, assim, o comportamento excessivo, geralmente, sempre tem alguma coisa por trás daquilo. O que, por exemplo, a pessoa, assim, que às vezes está comendo demais, a pessoa que está dormindo demais, ou a pessoa que está falando somente coisas negativas, né? Só vê ali o lado negativo da coisa. Provavelmente, esse comportamento excessivo, ele está por trás de alguma falta que a pessoa está sentindo. A pessoa ali, de alguma forma, está querendo preencher, né? Um vazio que ela está tendo naquele momento. E é muito importante ressaltar a diferença entre a tristeza profunda e a depressão. Por quê? Porque a tristeza é passageira. A tristeza faz parte ali do cotidiano do ser humano, né? Tristeza, felicidade, por quê? Porque a tristeza está muito ligada a perdas, né? A lutos. Então, assim, perder um relacionamento, perder um ente querido, né? Você vai ficar triste ali e tudo mais. A depressão é algo constante, né? A depressão é uma coisa muito séria, é um transtorno mental muito sério. Então, assim, a pessoa, muitas das vezes, ela não consegue sair sozinha, né? Então, assim, ela precisa sim de ajuda e muitas vezes a pessoa pede ajuda de várias formas, mas quem está do lado não percebe, né? Eu estava refletindo sobre esse tempo atrás, que assim, o quanto as pessoas, elas precisam de algo, assim, de coisas visíveis, né? Então, assim, as pessoas, elas tendem a dar mais valor a, por exemplo, a dores físicas, a machucados, as coisas que elas estão vendo, né? E a depressão está muito mais ligada a algo interno. Então, às vezes, as pessoas tendem a falar, nossa, mas isso é preguiça, né? Ah, não, essa pessoa está vitimizando, essa pessoa está querendo chamar a atenção. E não, né? A pessoa ela pede ajuda de várias formas, né? E é importante, você mencionou em relação a parentes, amigos, como que podem ajudar, né? Acolhendo, né? Acolhendo, não julgando, né? Não Porque tem pessoas que às julgando. vezes têm mania de achar assim, mas tá com frescura, Exatamente, isso é fraqueza. exatamente. Eu trabalho tanto, você nem trabalha o tanto de tempo que eu trabalho e você tá aí com sono, falando que nada tá dando certo, né? Vamos, como se diz, né? Engrossar o couro. Mas não, né? A gente não pode julgar a dor do outro. Isso é uma coisa que eu sempre falo para os pacientes. A gente não pode julgar porque a gente não tem noção do que está acontecendo com aquela pessoa. E infelizmente, né, nós estamos no Setembro Amarelo, vamos falar sobre suicídio. Infelizmente, um dos sintomas ali da depressão é a vontade de morrer, né? Então, assim, eu já ouvi muito, né? Nossa, eu não vejo graça na minha vida, eu quero tirar a minha vida, nada faz sentido. São frases impactantes que realmente, se, né, a pessoa ouvir, possivelmente ela vai ficar assustada, vai falar, meu Deus, o que eu faço, né? E qual que é a tendência do ser humano? É não acolher e simplesmente falar, não, mas calma, vai dar tudo certo, né? Não, que isso? Não, a vida é muito mais que isso e tudo mais, e não acolhe, né? Então, assim, parentes, amigos, pessoas próximas que estão próximas a pessoas que já falaram que quer tirar sua vida, que já falaram que não vê sentido na sua própria vida, acolha. Pergunte o que está realmente acontecendo, como que a pessoa realmente se sente. E não assuste, por quê? Porque está muito comum. E avise parentes, familiares próximos, que a pessoa falou isso, e encaminha para um profissional de saúde, da área da saúde, porque é muito sério. E existem pessoas que falam que querem morrer, e existem pessoas que não falam, né? O ser humano é uma caixinha de surpresa, não tem uma receita de bolo. Então tem pessoas que vai falar, eu quero morrer, tem pessoas que não vai falar que quer morrer, e simplesmente vai lá e vai tentar se matar. E como que essa pessoa demonstrou? Se isolando, chorando no canto, né? Não comendo direito, sempre triste, sempre talvez assim, não reclamando, mas olhando tudo pro lado negativo, né? Então, assim, não tem uma receita de bolo pra gente identificar a pessoa que está com depressão. Nós precisamos ter mesmo a empatia de estar entendendo ali o lado do outro realmente. Ok, bom pessoal, vamos então passar para a próxima pergunta. Nós ainda continuamos com a doutora Dara.
Doutora Dara, nós temos assim um grande público de seguidores, né, que nos seguem, que são do sexo masculino. Então eu preparei uma pergunta aqui para nós abordarmos justamente falando sobre esse assunto, porque existe um dado estatístico que os homens, infelizmente, eles são menos informados a respeito do suicídio e acabam havendo um número maior de homens do que mulheres que conseguem de fato chegar a esse tipo de tentativa, né? Segundo dados do Ministério da Saúde, eles mostram que a taxa de mortalidade por suicídio ela é de 2,4 mulheres a cada 100 mil habitantes, enquanto para os homens chegam a 9,2 para cada 100 mil, né? Então assim a gente vê que é um número maior. E os homens eles acreditam com mais ênfase, principalmente na ligação da depressão com fraqueza. A pesquisa também indicou isso. 29% dizem não estar convencidos de que isso é um mito, que a depressão realmente seja uma doença, né? Então, às vezes, associa a fraqueza. Além do fato também que 1 em cada 5 alegam que não tomariam antidepressivos, né? Então, tem aquelas pessoas que consideram a depressão também falta de fé. E a gente quer saber, Dara, é preciso desconstruir esses mitos em cima da depressão, né? A questão de fraqueza, mas eu não vou tomar remédio controlado, né? E o homem a gente vê que parece que tem mais resistência de aceitar esse estado e buscar ajuda. Sim. O homem ele tem uma dificuldade maior de falar sobre seus sentimentos, né? Então eu acredito que isso influencia bastante no resultado da estatística, porque o homem ele geralmente não pede tanta ajuda, por uma questão realmente que ele acha que se pedir ajuda, se falar que não está dando conta, talvez ele vá passar como fraco para a sociedade. E, gente, ser humano é ser humano, independente de ser homem, se é mulher, nós precisamos sempre pedir ajuda e nós não precisamos dar conta sempre, né? O ser humano ele é falho. E a questão da falta de fé, é importante ressaltar que não talvez esteja ligada à falta da fé cristã, esteja ligada à falta de fé na pessoa mesmo, na vida. Né? Falta de fé na vida, né? Falta de fé no trabalho, falta de fé na sua própria família, na sua própria vida cotidiana. E o que veio a originar aquilo, né? Isso. Talvez existem muitos fatos do passado, dores, injustiças que a pessoa sofreu, traumas, né? Sim, claro. A gente não pode jamais julgar, porque nós não estamos na pele do outro. Então, assim, eu acredito muito que a fé está ligada também à esperança, né? E a pessoa, quando ela se encontra num estado depressivo, ela não vê graça em nada. Então, assim, eu brinco que a pessoa, ela vê a vida preta e branca. Ela não vê cor, ela não tem ânimo de fazer coisas que ela fazia de uma forma muito leve, né? Então, assim, as pessoas, elas precisam ser empáticas, né? E parar com esse tabu de falar que é fraqueza, de falar que é preguiça, porque eu vejo que as pessoas levam tudo muito pro lado moral, né? Fraco, preguiçoso, isso é falta de orar e tudo mais. E a depressão é um transtorno mental. E assim, eu acho que é muito interessante você ter tocado nesse assunto, Dara, porque assim, acho que nós precisamos deixar bem claro aqui, né, que para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, que o suicídio ele é uma questão de saúde pública e a depressão também. Sim, sim. Né, porque eu acho que você pode falar com mais propriedade sobre isso. A depressão, por exemplo, não é só, vamos dizer assim, uma onda de sentimentos. Existem alterações químicas que acontecem no cérebro. Na verdade, a gente for falar aqui, a real é uma doença do cérebro. Sim, então, se o coração adoece, se o fígado, se o rim, por que o cérebro, que é um dos órgãos mais importantes do corpo humano, não vai adoecer? E a gente precisa que as pessoas entendam isso, gente. Né? E busquem ajuda. Sim, né? Claro. E assim, a depressão é uma doença muito forte. Então, assim, a pessoa dificilmente ela vai conseguir sair desse estado sozinha. Então, ela precisa sim do apoio das pessoas que estão do lado, ela precisa sim de um apoio psicológico, ela precisa de ter ajuda de um psiquiatra, precisa ter a ajuda de um psicólogo, né? Ela precisa ter a ajuda de profissionais da saúde, porque assim, cada pessoa, eu sempre falo que o ser humano ele é único, cada pessoa é única. Então, assim, não existe uma receita, né? Por exemplo, eu sou psicóloga clínica, então, assim,
Eu até tenho 2 depoimentos de pacientes. Cada paciente é de uma forma. São histórias de vida diferentes. São depressivos, né? Já tentaram cometer um suicídio. Porém, eu tratei de uma forma completamente diferente um de outro. Por quê? Histórico de vida é diferente, família é diferente, cultura é diferente, tudo é diferente. Então nós precisamos entender que cada um é uma pessoa e que cada um merece sim um cuidado especial, e nós precisamos parar de uma vez por todas de achar que a pessoa estar triste, a pessoa chorar, a pessoa reclamar da vida é fraqueza. Não é fraqueza, entendeu? A pessoa, nós somos seres humanos e nós temos falhas o tempo inteiro. Então assim, a gente não precisa dar conta o tempo todo. E assim, Dara, como a gente tocou aqui no assunto da depressão, vamos voltar aqui agora para o tema, né, do suicídio. Muitas pessoas ainda têm uma dificuldade de ver, né, essa questão do suicídio como um problema de saúde pública. E às vezes tentam julgar como uma espécie de fraqueza, né, ou de uma conduta de personalidade. A pessoa foi covarde. Mas assim, hoje nós estamos num mês que é o Setembro Amarelo, que é uma campanha que foi instituída. E eu queria que você falasse um pouco mais para nós sobre essa campanha, a importância de, por exemplo, abrir um espaço como num programa como esse, ou de outros órgãos se envolverem, né, falando sobre a prevenção ao suicídio. É importante falar sim sobre o suicídio. Tem muitas pessoas que acreditam que falar do suicídio vai motivar pessoas a cometerem suicídio. E não, eu acredito muito que é importante falar. Por quê? Porque às vezes a pessoa, por exemplo, esse programa, né, a gente está abrindo aí para várias pessoas ouvirem a gente. Então assim, às vezes tem alguém que está pensando em tirar a vida e que, né, pode me conhecer, pode conhecer o pastor e pode estar conversando com a gente. Então assim, nós precisamos falar sim, porque as pessoas, o que eu vejo é que as pessoas têm vergonha. Muitas das vezes as pessoas têm vergonha justamente por vergonha e medo, justamente por conta de que se, por exemplo, se eu falo que eu estou triste ou que eu penso em me matar, nossa, o que aquela pessoa vai falar de mim? O que aquela pessoa vai pensar de mim? Sabe? Então assim, as pessoas muitas vezes elas não falam por medo do julgamento, por medo do preconceito. Então por isso que nós temos que quebrar esse tabu e falar sim sobre esse assunto, porque a vida é algo muito precioso. Né? E a pessoa que pensa em se matar, em tirar sua própria vida, simplesmente é porque ela não está vendo sentido em nada e ela não vê saída. E a vida tem 1 milhão de possibilidades, a vida é feita de escolhas. Então assim, nós precisamos conversar até mesmo para encorajar essas pessoas de tirar esse sentimento mesmo, de colocar para fora. Eu quero me matar, eu não estou vendo sentido. Eu realmente aqui eu não consigo ver nada. E aí a gente vai ajudar essas pessoas. Nós precisamos ajudar. Entendeu? Então eu acredito que sim, é muito importante falar sobre esse assunto. E eu acredito que seja um mito quando as pessoas falam que falar de suicídio vai causar suicídio. É um mito. E assim, acho que também, né, Dara, essa campanha aí, o Setembro Amarelo, ela traz para nós assim uma mensagem muito importante de conscientização, que é a mensagem de que todos nós podemos participar dessa campanha, né? A melhor forma de se evitar o suicídio é através de um diálogo, de discussões que abordem o problema. Então, pessoal, né, você ouvinte, você internauta que está acompanhando o programa, a melhor forma de evitar é não menosprezar a dor do outro, né? Tá atento, ouvir, você pode ser solidário, ouça, né? Escute a pessoa sem julgar ela, tenta ali romper o silêncio se houver, por exemplo, a possibilidade de suicídio, porque além de pedir ajuda de profissionais da área como psicólogos e psiquiatras, é muito importante para as pessoas que estão vivendo esse estado de depressão, que estão assim com pensamentos suicidas, né, de falar, de conversar sobre o assunto, porque uma pessoa que tem pensamentos suicidas, a gente precisa entender, ela não quer, na verdade, tirar a própria vida, mas sim acabar, né, com um sofrimento muito grande. E nós precisamos entender isso, né? 90% dos casos de suicídio, eles poderiam ser prevenidos segundo a Organização Mundial de Saúde. Pelo menos 2/3 das pessoas que tentam ou que se matam, de acordo com a OMS, haviam comunicado de alguma maneira sua intenção para amigos, familiares ou conhecidos. Então, às vezes, essa comunicação, ela pode se dar por comentários como, queria deixar de existir, é um sinal de alerta, ficar atento.
Pessoa que fica falando muito assim, eu queria morrer, se eu morrer eu deixaria de ser um peso para os outros. Essas falas, elas podem ser um alerta, né? Um pedido de ajuda. Então, né, você que conhece uma pessoa, às vezes você vê que a pessoa está falando muito isso, começa a conversar, né? Deixa a pessoa se abrir e aí buscar ajuda, né? De um terapeuta, uma pessoa especializada, porque o escutar, como nós falamos aqui no início, falar é importante, o escutar é fundamental nesses casos. Nós vamos conversar então com o pastor André, para a gente entrar agora um pouco na parte da palavra de Deus. Pastor André, nós estamos vivendo aí, né, tempos difíceis dentro de uma pandemia, a gente sabe, e a gente vê um aumento no número de ansiedade, nós vemos assim um aumento na depressão também, que a gente sabe pode ser um gatilho para as pessoas começar a pensar em suicídio. E a palavra de Deus, eu queria saber, ela traz alguma orientação para essas pessoas que, por exemplo, está vivendo um problema, achando que está dentro de uma tempestade e a pessoa pensa que é o fim, ou que pensa assim, a vida não tem mais sentido, não tem jeito. A palavra de Deus traz alguma orientação? É interessante quando a gente olha para a palavra de Deus na perspectiva do próprio Senhor, a gente vê que Deus ele sempre preparou para nós um ambiente de relacionamento com Ele. Um ambiente onde Ele sempre desejou, né, estar conosco. Eu acredito que sim, se a gente for de ler de Gênesis, Apocalipse, a gente vai ver Deus, ele de alguma maneira tentando se relacionar com o homem para transmitir, compartilhar a sua essência para a humanidade. E quando a gente vê, né, lá em Gênesis, principalmente o Senhor criando e vendo tudo que era bom, a gente vê que Deus ele tem um sentimento também. Talvez não um sentimento propriamente dito como nós, seres humanos, mas a gente vê Deus ele esboçando ali que ele estava se alegrando em criar um ambiente. E se a gente for pensar, para quem que ele estava criando aquele ambiente? Para nós. Para a humanidade poder se relacionar diretamente com ele e conseguir, de uma certa forma, ter os atributos de Deus para ele, né? E quando a gente olha para isso e a gente vê Jesus também, quando ele veio falando, a gente consegue entender assim, que Deus ele deseja sentar conosco e se relacionar. E nesse relacionamento, né, que ele tinha com Adão, né, a Bíblia diz que na viração do dia ele sentava, como a gente estava ouvindo aqui a doutora Nara falar, é um relacionamento onde alguém abriu o coração para alguém. Onde Adão ele tinha a oportunidade de expor a Deus todos os sentimentos que ele estava passando. E talvez, né, a gente não consegue ter essa totalidade do entendimento, mas imagina só, Adão, ele vivia sozinho. Ele não tinha alguém que ele podia se relacionar, que ele podia falar. Então, assim, ele estava também em um ambiente onde ele precisou entender, né, como é que ele iria se mover naquele ambiente. Então, para mim, né, quando eu olho tudo isso que nós estamos vivendo hoje, talvez um ano totalmente atípico, né, 2020 vai ficar bem marcado para nós, onde, como você mesmo disse, pastor Lilian, aqui, nós estamos sendo mexidos de dentro para fora, né? Deus ele está dando a oportunidade de a gente se conhecer. Porque eu entendo assim, que se eu quero conhecer a Deus, eu preciso me conhecer. Eu preciso saber, né, quem sou eu, né? É uma pergunta muito difícil de responder, né? Quem é você? Quase que 99,999% das pessoas não conseguem sentar quem sou eu. A gente consegue falar da nossa profissão, a gente consegue falar das nossas posses, mas quem sou eu de verdade? E quando Deus ele desejou relacionar com o homem, ele não quis relacionar com o CNPJ, ou seja, a instituição religiosa ABC, ele quer relacionar com o CPF. É com o André, com a Dara, com a Liliane, assim, com cada um de nós, internautas. Porque ele quer realmente, ele se importa, na verdade, com a minha dor. Ele se importa com aquilo que eu estou sentindo naquele momento. Então a tônica da palavra, eu acho muito interessante isso, porque Deus ele não criou a humanidade para lançar alguns seres humanos ali que iriam se reproduzir, agora virar as costas e terminou. Não, ele se importa. Ele se importa com o meu sentimento de dor, ele se importa com a minha alegria, ele festeja comigo. Então eu acho que a gente precisa começar a olhar para essa ótica da palavra de Deus, esse prisma diferente, entender que ele é um Deus de relacionamento. E quando a gente vê Jesus, ele trazendo para nós um modelo, que eu acho que é o modelo correto que nós temos que seguir, era o modelo de relacionamento. Ele pegou 12, talvez improváveis, 12, alguns frustrados, outros decepcionados com a religião, outros fracassados, outros que não conseguiram fazer nada, e falou, cara, deixa eu impartir com vocês aquilo que é a realidade dos céus.
E a partir daquilo ali a gente vê Jesus ele transformando toda uma mentalidade, transformando todo o modelo, trazendo um padrão celestial, e agora a gente tem que conseguir reproduzir. A gente tem diversas ferramentas para isso acontecer. A psicologia é uma, a terapia é outra, os discipulados são outros, mas a gente tem que entender assim, que Deus ele deseja ter um momento comigo. É muito importante. Ele deseja ter um relacionamento com o ser humano, né? Exatamente. Pastor? Que vai preencher todo o vazio existencial, né? Esse relacionamento. Aqui que a palavra fala, olha, tranque no seu quarto, que eu ali estarei com você, né? Fechar a porta do quarto, entrar e ter certeza. Então Deus ele quer preencher os vazios emocionais. Como nós falamos aqui, nós somos movidos por sentimentos, emoções. Tem muita gente que fala, né? É interessante esse dado falando sobre os homens, que existe um mito falando que o homem fala que ele é racional, mas não existe ninguém racional, nós somos emocionais. O conjunto da emoção, eu equalizando isso, eu posso dizer, eu tenho um pouquinho mais de maturidade para entender o meu sentimento, relacionar melhor com esse sentimento, entender a palavra, relacionar melhor com a palavra. Agora eu posso dizer que eu sou um pouquinho mais maduro, mas eu sou emocional. Então, assim, eu acho interessante isso, que a palavra ela vem para ser, eu até brinco, eu falo que a palavra é ortopédica. Ela é para cada um. Eu posso sentar ali, colocar a minha vida ali, que eu vou encaixar a minha vida na vida de Deus. E tem muita gente tentando fazer o contrário, querendo encaixar Deus na sua vida. Deus ele não consegue. Se Deus encaixasse na vida do André, Deus era muito pequeno. Então a grandeza de Deus é que ele desejou, mesmo sendo Deus, ele falou: eu preciso e quero compartilhar toda a minha essência com você, independente daquilo que você está vivendo. Eu tenho sempre a você uma solução. Ok, bom, pastor, vamos continuar conversando aqui com o pastor André, para a gente saber um pouco mais ainda sobre assuntos relacionados à palavra de Deus. Pastor André, e tem muitas pessoas também, né, que às vezes estão sofrendo com uma dor emocional, que vem muitas vezes, né, de traumas, injustiças pelas quais as pessoas sofreram, perdas, né, sejam elas físicas ou emocionais. Isso causa marcas, né? E existe um caminho para a restauração? Essas pessoas, elas ainda podem encontrar o caminho da felicidade, superar toda a dor? Eu tenho convicção que sim. Acho que a primeira coisa que nós precisamos encarar é de dar nome às nossas emoções. Por que eu estou sentindo esse sentimento agora? A Bíblia é repleta, na verdade, de versículos onde ele fala sobre emoções. A gente vê ali Salomão, ele contente, frustrado. A gente vê Davi e Asaf nos Salmos. Você vai ler Salmos, parece que era tão difícil se viver na posição que ele estava vivendo. Então a gente vê que é possível você identificar a sua emoção e ter uma palavra de Deus para te ajudar e contribuir também nisso, né? Ou seja, pastor, não é o fim. Não é o fim. Né? Existe um caminho, existe algo de Deus ainda para a pessoa que a palavra de Deus traz, nesse sentido de que pode haver uma transformação. Jesus ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele já deixou para nós um modelo correto, dizendo que ele é o caminho. Então eu posso ter N ferramentas que vão contribuir, mas o caminho que vai me levar à totalidade, né, do preencher aquele vazio, a sarar as feridas na nossa alma, chama-se Jesus Cristo. Ele é o remédio. Né? Como a Dara falou, que às vezes a gente perde a fé em muitas coisas, mas às vezes a gente está tão frustrado com Deus e a gente não consegue falar: oh Deus, eu estou frustrado com você porque eu não consegui aquilo que eu queria. Às vezes a gente está tão ferido: eu sofri algo na minha vida que eu não queria ter sofrido. E aí a gente está tão frustrado, a gente camufla aquele sentimento dentro da gente ali, encapsula ele ali e não lidar com essa solução. Mas o único caminho que a Bíblia fala é Jesus, né? Então ele é um modelo para nós, né? E a gente precisa tirar, né, os modelos errados que nós fomos adotando aí, seja para os nossos antepassados, pela religião, pelo mundo, e adotar o modelo e o padrão de Jesus Cristo. Eu acho que o maior segredo é isso: eu preciso ter um padrão. Só que, na verdade, todos nós temos um padrão, né? Agora, o padrão que eu estou vivendo é correto ou não é correto? Porque se existe um caminho que leva até Deus, que é o caminho, a verdade, a vida, existe uma largura, uma altura, profundidade, comprimento de um amor de Deus, eu preciso acessar isso na minha vida. Ok. Bom, pastor, vamos então para a próxima pergunta. Ainda falando sobre a palavra de Deus, essa pandemia nós sabemos, pastor André está trazendo também à tona
algumas fragilidades humanas, né? Como a gente falou no início aqui do programa. A questão de sentimentos que já existiam e que às vezes de repente é como se todo mundo tivesse sido colocado numa panela de pressão, então ficam mais, vamos dizer assim, entre aspas, visíveis, né? E assim, todos os dias as pessoas muitas vezes ouvem falar de morte, de perdas, são notícias ruins que chegam até nós e a gente queria saber, a palavra de Deus traz algum segredo ou vamos dizer assim, orientação no sentido daquele ditado, né, que as pessoas sempre disseram, dá para fazer do limão uma limonada? Como a palavra de Deus nos ensina a passar pelas dificuldades, ou seja, e vencer o dia mal. Porque quem, por exemplo, está passando por situações que está com aqueles pensamentos negativos, pensamentos de morte, aquela pessoa está vivendo um dia mal, né? A palavra de Deus traz alguma orientação para a gente vencer esse dia mal? Existem várias, né, várias passagens, mas eu acho que interessante é que Jesus ele fala, a oração de Jesus ele foi: Pai, eu oro para que você os proteja, mas não tire-os do mundo. Ou seja, essas adversidades, esses dias maus, a gente sempre vai ter na nossa vida. Tem gente que fantasia tanto, né, um dia bom e vive num mundo fantástico, né? Eu brinco que é o mundo fantástico do Bob, mas esse mundo não existe. A gente tem um mundo que a gente vai ter que encarar realidades como nós estamos encarando agora, né? Onde a economia está prejudicada, centenas de milhares de pessoas perdendo seu emprego, outras morrendo, pessoas jovens perdendo a sua vida por um vírus invisível, tem como a gente nem tocar, não é tangível para nós. Jesus fala: olha, Pai, eu oro para que o Senhor os livre do mal. Então acho que talvez de todos os segredos que a Bíblia nos dá para a gente passar por adversidades, é encontrar esse lugar em Deus. Refúgio, né? É refúgio, a fortaleza, né? Habitar no esconderijo do Altíssimo. Exatamente. O salmista Davi ele expressa muito isso para nós, né? Você vê vários salmos que falam: Deus, eu quero estar debaixo das tuas asas, no esconderijo debaixo do Altíssimo. Então, o segredo que eu falo, assim, talvez o top 1 de todos é estar em Deus. Porque quando eu estou em Deus, estar em Deus não tem nada a ver com uma religiosidade, mas é um ambiente onde eu posso me relacionar, onde eu posso ser eu perante Deus, porque eu costumo falar, né? Não tem como eu ter máscara na frente de Deus, né? Nós estamos usando uma máscara hoje para proteção de um vírus, mas diante de Deus, independente da máscara física, Ele está olhando para aquilo que está no meu coração. E a Bíblia fala, né? Talvez eu acho que o segundo segredo é: guarde o seu coração, porque dele procede todas as fontes da vida. Então acho que quando a gente encontra esse lugar em Deus, quando eu coloco o meu coração em Deus, ele está guardado, ele tem um ambiente de proteção, onde a minha mente está guardada, onde o meu físico está guardado, onde as minhas emoções elas estão sendo equalizadas, né? O autor do livro Espiritualidade Emocionalmente Sadia, né, o Peter Scazzero, ele fala o seguinte: não tem como eu ter uma espiritualidade boa, ou seja, uma maturidade na espiritualidade, se as minhas emoções estão desajustadas, né, desequalizadas, ele usa o termo. Então assim, eu creio que quando a gente vai juntando essas peças, eu estou em Deus, meu coração está guardado, eu vou estar num ambiente de proteção. Ok, pastor. E assim, sabe que eu gosto de lembrar muito também, pastor? Eu sempre costumo citar, né? Porque o Senhor Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, a gente observa, né, nos livros de Mateus, Marcos, Lucas, João, ele sempre pregava e chegava para as pessoas e falava assim: olha, é chegado até vocês o reino de Deus, né? Ele não falava no passado, ele não falava no futuro, ele falava no presente. Ele falava: ó, é chegado, chegou. Então ele trouxe esse reino para nós. E nós vemos algumas citações na Bíblia falando que o reino de Deus ele não é comida nem bebida, mas ele é gozo, é alegria, é paz, o Espírito Santo. Então assim, a gente sempre costuma falar que Jesus morreu para trazer esse reino para nós vivermos ele aqui na Terra também, né? De ter paz, de ter equilíbrio, de ter alegria, né? De ter todos esses sentimentos rondando. E isso não significa que nós vamos passar por luta, que a gente vai passar pela adversidade, vai vir. Mas a presença de Deus, né, acho que a gente pode falar isso, ela vai trazer esse reino até nós, né, e vai nos ajudar a passar pela tempestade com essa paz que é inexplicável, com essa fé que ela está fora da ótica dos padrões humanos, mas que nos leva a viver, né, viver realmente uma vida de equilíbrio. A paz não é a ausência de guerra, é uma tranquilidade em meio à guerra. Ou seja, quando eu busco esse ambiente de paz em Cristo, né, eu vou entrar num ambiente onde eu vou, se eu estou sentindo algo, eu posso buscar em Deus um refúgio, uma fortaleza para viver.
e quebrar alguns mitos que a religião colocou sobre nós, de que o cristão ele tem que ser triste, ele não pode ser bem sucedido, ele tem que ser amargurado. Não, nós temos uma vida plena para viver aqui na Terra. Então eu creio que uma liberdade em Cristo, né, exatamente, pastor? Fora de padrões, né? Isso. Mas uma liberdade em Deus. Bom, gente, vamos voltar então aqui pra gente conversar com a doutora Dara. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o pastor André. Dara, nós falamos aqui hoje, né, muito sobre a depressão. E eu queria, assim, pedir para você deixar uma mensagem especial para as pessoas que se identificaram com esse tema e que de repente também estão passando por situações assim diante de tantas más notícias, né, de ter aqueles pensamentos ruins, de morte, que está se sentindo abatida, né, às vezes acham que a vida não tem solução. Sim. Então, na vida nós temos 1 milhão de possibilidades, né, e você que já pensou, né, em cometer o suicídio, você que está com uma tristeza profunda, procure uma ajuda, procure, né, familiares, procure amigos, procure uma pessoa em que você acredite que não vai te julgar, né? Porque se você conversar com alguém que talvez você já tenha medo, você não vai falar de uma forma sincera, né, que talvez você conversaria com uma outra pessoa. E eu gostaria de dar um depoimento de uma paciente, né? Eu tenho uma paciente que ela tentou, né, cometer o suicídio várias vezes, e eu entrei em contato com ela para ela escrever, né, o seu próprio depoimento, para falar o quanto a terapia e algumas coisas que ela, né, buscou na vida ajudou ela a ver tudo de uma forma muito diferente. Eu vou ler aqui. Eu sou uma menina de 22 anos, mas para chegar até aqui com vida não foi fácil, pois sofri depressão e ansiedade desde os 15 anos. Tenho marcos de automutilação pelo corpo todo. Ao total foram 3 tentativas de suicídio, sendo uma delas cortando os pulsos, outra tentando pular uma ponte de 15 metros de altura e última seguida de uma internação. Tomei 45 comprimidos de remédio tarja preta ao longo dessa caminhada. Passei por muitas consultas com vários psiquiatras e psicólogos, tomei medicamento e nada resolveu o meu problema. Para mim, a morte realmente era a única solução. Tudo começou por conta de um relacionamento abusivo, onde sofri agressões físicas, psicológicas e emocionais. Comecei a notar que já não estava bem, pela enorme angústia que eu sentia. Logo veio as insônias constantes, perda de peso, muitas espinhas no rosto, queda de cabelo que me fazia perder cada vez mais a minha autoestima. Dessa forma, eu só queria ficar isolada e tinha crise de choro. Já não sorria e comecei a achar que era a maior causa dos problemas, que eu era a maior causa dos problemas. Foi daí que eu me cortava, tanto para descontar aquela situação em mim mesma, tanto para aliviar aquela dor na alma. As pessoas não me entendiam, uns achavam frescura e nada fazia muito sentido. Até que o meu relacionamento acabou, eu fiquei com vários traumas, tentei voltar a estudar e me encaixar na sociedade. O tempo passava e nada mudava, até que eu resolvi me permitir conhecer uma pessoa. Mas o que eu não sabia é que ele também era um abusador. Isso me afundou mais do que eu já estava. Eu pensava que tinha mesmo que acabar com a minha vida e que o problema era eu. Foi em um dia de crise de ansiedade, dificuldades para respirar, mão suando frio, angustiada, apenas chorava e quase mais uma tentativa de suicídio. Foi então no meu desespero que eu encontrei uma profissional que me fez refletir naquele momento e por mais que nada fazia sentido, eu resolvi aproveitar que ela foi a única pessoa que me respondeu naquele momento. Estava no Instagram, desesperada, procurando ajuda. Eu vi uma psicóloga e não pensei 2 vezes para mandar mensagem. Nesse dia, tinha mandado mensagem para várias, mas nenhuma tinha respondido. Já sem expectativa nenhuma, tive uma resposta dela e naquele momento eu esqueci que não a conhecia e ela me deu atenção e desabafei. Foi então que ela me convidou a ter uma consulta online. Pensei, né? Nem com consulta psiquiátrica presencial e tomando remédio resolveu, acho que online não faz sentido algum, mas eu preciso de ajuda, então eu resolvi aceitar. Ela me fazia perguntas, ela me fazia reflexões e buscava respostas junto comigo. Isso aos poucos fazia as coisas clarear na minha mente. Aquelas consultas começaram a fazer sentido para mim e comecei a dar pequenos passos, como pintar o cabelo, fazer a unha e uma conquista atrás da outra. À medida que fui melhorando, ela ia me orientando como se estivesse no meu lugar e daí eu já não comecei a me sentir mais sozinha.
Então, assim, esse depoimento tá claro que as pessoas elas precisam sim acolher, né? Naquele momento, eu lembro dela ter me chamado de noite. E eu acredito que ela chamou as outras psicólogas de noite também. E talvez algumas não viram e tudo mais. E eu lembro que eu vi e na hora eu assustei. E aí naquele momento eu parei de fazer tudo e atendi ela. Né? Eu falei, olha, acolhi ela naquele momento. Fiquei conversando um tempo com ela no Instagram e falei, amanhã nós vamos ter uma consulta e nós começamos. Então, assim, é uma pessoa que já teve, que teve aí um histórico de crise. É uma pessoa que ao atender ela, eu não deixei de atender porque eu vi que é uma pessoa que realmente ia tirar a sua própria vida. Mas o que ela fala claramente? Que ela já não estava mais falando pra ninguém, porque as pessoas acham que é frescura. Então essa menina, ela poderia sim ter perdido a vida se uma pessoa não ouvisse ela. Não necessariamente eu, mas talvez uma outra pessoa, né, iria responder também. Então, assim, é muito importante que quando a pessoa fala coisas, minha vida não faz sentido, eu acredito que eu sou o problema, que eu preciso tirar minha própria vida. Gente, se a pessoa fala isso pra você, para tudo que você tá fazendo e tenta entender ela. Não julga, não fala que é preguiça. Escutar pode ser muito importante, né, doutora? Desabafar, para perceber mesmo que aquela pessoa está sentindo e até mesmo para tentar encaminhar um profissional, né, um líder espiritual, pastores, né? Então, assim, terapia online, como você falou, tá tendo nessa pandemia, né? Tem muitas pessoas, assim, oferecendo, né, serviços como de vocês, psicólogos online. Sim, então, eu atendia somente presencial. E essa pandemia veio para tirar todo mundo da zona de conforto. Atendimento online realmente não era uma coisa que eu pensava em fazer, mas é algo assim que eu não pretendo parar, porque eu tenho a possibilidade de conhecer pacientes de várias regiões. Por exemplo, essa paciente minha, ela não era aqui. Então, assim, é muito bacana porque eu conheço culturas diferentes, conheço regiões diferentes. E assim, gente, terapia online é como se fosse presencial, porque a gente conversa por vídeo, né? Sigilo total, né? Não tem barulho, é em um local que ninguém vai realmente ouvir, né? Usa fone de ouvido, então assim, não vai ter problema de falta de sigilo, que é uma das coisas que as pessoas têm um pouco de medo e precisam ter mesmo. Porque, né, você está indo com um psicólogo para falar coisas sigilosas, talvez, que você talvez não falaria para um esposo, né? Para uma esposa. Então realmente tem que ter esse cuidado, mas a terapia online está sendo muito bacana. E aí eu lembro que essa paciente, quando você me convidou a vir aqui, eu lembrei dela na hora, porque é uma pessoa que me chamou de madrugada, assim, e naquele momento eu até demorei tipo 2 horinhas para responder e eu fiquei desesperada. Eu falei, gente, essa menina não me responde. Ela não me responde, o que aconteceu? E eu fiquei esperando ela me responder de volta e logo não parei de conversar com ela. Perguntei o que estava acontecendo, qual que era realmente o sentimento dela, porque eu vejo que muita gente tem um pouco de medo de ouvir, né? Por exemplo, a pessoa fala, eu quero me matar, a pessoa fica tão chocada que ela fala, não, pelo amor de Deus, não faz isso. Não, gente, entende, mesmo, quer se matar? O que você está sentindo exatamente aí dentro? O que aconteceu? Como que eu posso te ajudar, né? O que você quer que eu faça por você? São palavras de realmente acolhimento. No momento em que a pessoa está muito frágil, a pessoa não está precisando de alguém para julgar, de alguém para falar que ela é fraca e que ela está querendo ser vítima do mundo. Ela tá precisando de uma pessoa para ajudar. Já que a gente está falando desse assunto, é muito importante a gente frisar. Busque ajuda. Busque ajuda. Né? Busque ajuda. Então, assim, pessoal, a Lara vai passar para nós as redes sociais dela. Mas, por exemplo, se você está passando esse tipo de situação, identificou com o tema que nós falamos hoje, existe no Brasil o Centro de Valorização à Vida, o CVV, que dá apoio emocional e preventivo ao suicídio. Então, por exemplo, se você está em busca de ajuda, você pode ligar no 188, é um número que funciona 24 horas por dia, é gratuita a ligação, mas não tente contra a sua vida, procura ajuda. Né? Liga no 188. Né, Dara? Sim. Se às vezes não achar um psicólogo, liga no 188. E saiba que você não é fraco, você é ser humano, e ser humano fica triste,
ser humano chora, ser humano perde sono, ser humano falha. Você é ser humano. Você não precisa dar conta o tempo todo sozinho. Então busque ajuda. Não tenha vergonha de falar o que está passando dentro de você. Não tenha vergonha. E se alguém te julgar, respira e fale para outra pessoa, né? Porque assim, infelizmente as pessoas julgam sim, tem preconceito com a dor do outro, mas tenha ciência de que a sua dor é única. E aí ninguém sabe o que você está passando. Deixa. Meu Instagram é @psicologa.daracaroline, Dara com DH, né? Facebook também. Eu tenho meu telefone, que é o DDD 34, é o 993339716, é o WhatsApp. No Instagram, na bio, tem ali o link onde vocês podem clicar e já entrar em contato diretamente no WhatsApp. E pode me adicionar e ligar em qualquer momento que eu estou à disposição. Ok, então vamos voltar aqui a conversar com o pastor André. Eu queria agradecer, né, a Dara por esse depoimento. Eu acho que foi algo muito positivo, né? Pastor André, a gente queria saber, né, ainda para a gente finalizar, a Bíblia nos traz alguns exemplos de histórias de superação, né, pessoal que está nos ouvindo e de repente está achando, não tem jeito, né? Traz uma mensagem especial para nós aí nesse sentido, pastor. É legal, sim, escutando a Dara falar aqui, acho que já até me deu uma ideia. Vou criar um curso de escutatória, né? Porque acho que o pessoal está tão acostumado a falar, né? Ouvir é uma chave de ouro aí. Mas a gente tem várias histórias, né? Se a gente lembrar a história de Noemi, né? Noemi era uma senhora que tinha seu marido, seus filhos e simplesmente perdeu tudo. De repente ela acorda, ela não tem um marido que ia suprir a necessidade dela, ia trazer alimento para ela. Ela perdeu seus 2 filhos, ou seja, já não tinha mais geração. Imagina o trauma, né? Olha o trauma que essa mulher viveu. Ainda vivendo numa época onde a mulher era muito mais desvalorizada. Não tinha um apoio nem sequer financeiro como hoje em dia tem as pensões, as pessoas sustentar. Olha, como é que essa mulher se sente? Podemos falar que, vamos aqui pensar, né, com a nossa mente santificada, e será que ela não pensou em tirar a sua vida? Será que ela não passou dentro dela e bateu aquele desespero e falou, e aí, o que eu vou fazer? Aí a Bíblia conta que ela despede as suas noras e falou, vai viver com a família de vocês. A gente nem sabe se ela tinha família. Então assim, e ela consegue dar a volta por cima, ela conseguiu encontrar esse lugar em Deus e equalizar suas emoções, que eu acho extremamente importante a gente entender que mesmo eu sendo cristão, eu sou a nova criatura, mas eu tenho ainda sentimentos, e a Bíblia está repleta de sentimentos de Deus. Deus, ele se ira, Deus ele vai lá e destrói o mundo inteiro num dilúvio, porque ele chega a ficar decepcionado com que lado que a humanidade foi, ou seja, é um Deus que tem sentimentos. Então nós temos sentimentos. E aí a gente vê Noemi, né, mais a sua nora ali, Ruth, dando a volta por cima. Enfrentando aquelas dificuldades, né, pastor? E é interessante que você falou uma palavra certa, né, que até eu ia falar, enfrentar. Né? A gente tem muita mania de correr da situação. Né? E eu sempre falo, se eu não sou aprovado naquela prova que eu faço lá na escola, eu tenho que fazer a prova de novo. Enquanto eu não passar por aquilo ali, eu não vou conseguir avançar. E a gente vê elas ali. E a gente vê também o povo de Deus, imagina, sendo escravizado ali, né, na Babilônia, no Egito, por vários e vários e vários anos, gerações nasceram e morreram ali. E aí a gente vê, qual que é o sentimento? Mas que Deus que é esse? Que me deixa preso, é um Deus que deixa a gente ser escravizado, eles batem na gente, a gente tem que comer o resto do resto, e olha lá. E aí? Como que essas pessoas conseguiram, né, vencer? Mas o moral é que todos conseguiram vencer. Deus, em algum momento, ele entra na situação daquelas pessoas que deixaram Deus entrar. Ele entra para equalizar aquelas emoções, tirar fora aquele sentimento e dar uma nova vida. Então, o nascimento, a nova vida em Cristo, ele é muito mais do que eu entrar nas águas e ser batizado. O nascimento em Cristo é entender que eu ganho agora uma vida plena. E essa vida plena precisa ser construída. Eu volto ao meu passado com Cristo, resolvo as minhas dores emocionais, eu pego ali a palavra, eu vou me enxertar de ferramentas e de fé, e agora eu vou começar a avançar e viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Então, como nós falamos aqui, tem solução.
né? Deus é o Deus do impossível, Deus é o Deus do milagre, Deus é aquele que abre o mar vermelho para a gente passar com os pés a seco, Ele me faz andar sobre as águas se for preciso, Ele deixou para nós o Consolador, o Ajudador, que é o Espírito Santo, ou seja, Ele se importa conosco. Ok, pastor. E assim, deixa as suas redes sociais, pessoal que às vezes de repente quiser acompanhar. Ok. Fala um pouco sobre a igreja, pastor nos cultos. O meu Instagram é @AndréMF_UD, a rede social André Melo Ferreira. E nós temos um projeto chamado RAD, que é a Rede Amigos de Deus, onde a gente está desenvolvendo uma plataforma para dar apoio. Eu conversava com a doutora Dara aqui antes do início, e a gente tem desenvolvido, né, um treinamento de aconselhamento terapêutico cristão para formar conselheiros, né, para entender que nós somos feitos de alma, corpo e espírito, ou seja, a gente está desenvolvendo todo esse treinamento, a gente tem dado apoio a alguns amigos, colegas ministeriais, e a gente está ali na Avenida João Naves, 909. Se você quiser seguir, né, dentro desse projeto, a gente tem um projeto chamado Comunidade Renovar. Você pode seguir ali nas redes sociais, Comunidade Renovar. Os cultos são todos os domingos às 19 horas. Nessa pandemia nós estamos concentrando a maioria dos cultos tudo online. E nós estamos aí ao seu dispor. Você que precisa de algo, quer compartilhar, como a doutora deixou aqui, eu quero deixar aberto também, só nos procurar. E a gente vai ter o prazer de poder te ajudar. Bom, gente, eu queria agradecer imensamente aqui aos nossos convidados, né, por terem participado com a gente hoje aqui. Eu espero que esse assunto tenha te ajudado, né, você internauta, você ouvinte. E, gente, daqui a pouco, a gente continua aqui até as 15 horas e 30 minutos, nós vamos ter o momento da palavra. Né? Nós vamos trazer uma palavra muito especial para vocês sobre como vencer os maus pensamentos, né? Você pode deixar o seu pedido de oração ligando no 3216 3202. Ok? Eu vou deixar vocês com um breve louvor e daqui a pouco a gente volta então com o momento da palavra.